notícia urgente pede passagem em um acordo firmado com a Procuradoria-Geral da República. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, entregou provas que confirmariam a participação do governador do estado, Wilson Witzel, em um esquema de corrupção na saúde. Além das provas contra Witzel, o ex-secretário se comprometeu no acordo a devolver 8,5 milhões de reais à Justiça. Essa grana toda que você está vendo aqui nas nossas imagens na última semana, né, Sérgio? Dinheiro vivo apreendido, né? Dinheiro vivo apreendido na casa, né, de Edmar Santos. Repercutimos muito essas imagens entre quinta e sexta-feira da semana passada, justamente porque chamou a atenção essa operação coordenada aí pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que acabou descobrindo que se tinha milhões e milhões em espécie na casa de Edmar Santos. Foi preciso, inclusive, utilizar máquinas para fazer a contagem desse dinheiro. Esse valor não foi divulgado de imediato, porque foi um trabalho até um tanto demorado, feito pelos técnicos, pelos investigadores, e ao final desse trabalho se chegou a essa quantia impressionante de 8,5 milhões de reais à Justiça. Diga, Sérgio. Não, isso tudo complica muito a situação do governador Wilson Witzel, que já responde a um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? E a situação da saúde no Rio de Janeiro é um caso de polícia mesmo. 7 hospitais de campanha foram prometidos, apenas um foi entregue, o do Maracanã, e com uma série de precariedades. Então, a situação do governador Wilson Witzel, se confirmada a delação do ex-secretário de Saúde, complica bastante a situação do governador do Rio de Janeiro. E essa investigação é pano de fundo também desse pedido que já foi aberto de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador Wilson Witzel, né? Mais cedo a gente tinha contato com a nossa reportagem direto do Rio de Janeiro, que já passava para a gente uma nova frente que foi criada por Witzel, dessa vez na Justiça, para tentar, de certo modo, protelar ou evitar que esse processo de impeachment na Alerj possa seguir. Mas as denúncias vão se agravando agora com o peso também da delação de um ex-aliado de Wilson Witzel, né? E tudo isso a gente está falando, né, Sérgio, num contexto em que foram fraudes e denúncias de superfaturamento em relação a compras de equipamentos de saúde no momento em que vivemos uma pandemia. Eu estou falando, por exemplo, de respiradores tão essenciais que estão valendo tanto nos dias atuais em que as pessoas estão precisando por conta do coronavírus e foram pano de fundo também dessa crise toda protagonizada no Estado e que, pelo visto, ainda vai render bastante. Além da situação da corrupção, a situação das denúncias de problemas com a utilização de recursos públicos, há uma situação política muito complicada do governador Wilson Witzel. Na abertura do processo de impeachment, ele teve praticamente 100% dos votos da Assembleia Legislativa do Rio contra ele, a favor do processo de abertura de impeachment. Eu acho, se eu não estou enganado, apenas um deputado se absteve na votação. Ele não votou favorável a ele. Então, quer dizer, ele não tem apoio político na Assembleia Legislativa do Rio e agora ele é sacudido, ele é bombardeado por essas denúncias e, no caso, em se confirmando a delação premiada do ex-secretário, situação muito, mas muito complicada do governador Wilson Witzel, Isabel. Bom, a nossa equipe no Rio de Janeiro vai buscar também uma resposta oficial do governador Wilson Witzel. A gente vai te contando os desdobramentos dessa história aqui ao longo da programação.